Pessoal, sejam bem-vindos então a alguns temas relevantes que a gente vai discutir aqui, né? Vou falar um pouquinho do ultrassom, falar um pouco do raio-x, da tomografia, alguns aspectos realmente essenciais que a gente vai discutir. Então, da ultrassonografia, só para a gente relembrar, né, das partes do aparelho, né? Então a gente tem o monitor, a interface máquina-usuário, que é onde o médico vai ter contato com o aparelho, né, que vai ter interação, os transdutores, que eu vou falar um pouquinho mais, e a unidade de processamento, que na verdade é uma unidade de processamento com uma placa rígida de computador, né, uma placa-mãe. Muito importante a gente relembrar, então, do efeito piezoelétrico, né? A física da ultrassonografia é diferente do raio-x da tomografia e também da ressonância, né? Aqui é o efeito piezoelétrico. A gente tem um cristal que vai ter capacidade de converter energia elétrica em ondas sonoras e vice-versa, né? A conversão também das ondas sonoras em sinais elétricos, e é isso que é a física básica da ultrassonografia, né? Então, a gente tem o transdutor, né? Então na periferia do transdutor, né? Aqui que seria essa sondinha aqui, né? O que é o transdutor, vai ter o cristal que vai fazer esse efeito piezoelétrico de contato. Outra coisa que é importante aqui da ultrassonografia é exatamente os tipos de sonda, né? Os tipos de transdutores. A gente vai ter o transdutor linear, que é esse daqui, o transdutor setorial, o transdutor convexo e o transdutor endocavidário, que é um transdutor convexo adaptado para cavidades, né? Isso é um conceito importante para vocês não se esquecerem, que existem características diferentes para a gente escolher esses transdutores, né? Então, a gente tem o transdutor linear, que ele tem uma frequência mais alta e ele é importante para ver estruturas mais superficiais. Então, esse aqui é o que a gente utiliza para fazer o ultrassom da mama, ultrassom da tireoide, ultrassom de articulações, avaliação de lipoma, avaliação de lesões na pele, enfim, tudo que é mais superficial. Esse transdutor aqui, que é o setorial, é o de escolha para a gente fazer a avaliação da área cardíaca. Então, o ecocardiograma é feito através do transdutor setorial. O transdutor convexo, ele tem uma frequência mais baixa, né? E a gente tem uma melhor avaliação de estruturas mais profundas. Então, é esse que a gente utiliza para avaliação do abdômen. Então, avaliação de todas as estruturas abdominais, avaliação pélvica por via suprapúbica, avaliação de rins, enfim, é esse que a gente utiliza. E, finalmente, a sonda endocavitária, né? Que é um transdutor convexo também, então ele é bom para estruturas mais profundas, só que ele é adaptado para avaliar cavidades. Então, é o que a gente utiliza para fazer o ultrassom transvaginal, o ultrassom também transretal, né, para avaliação da próstata, e também o transfontanela para avaliação das fontanelas de recém-nascidos. Então, também um conceito muito importante. Só para a gente relembrar também que o ultrassom ele é um método bidimensional, então a gente faz uma avaliação transversal do abdômen, que seria nesse plano, né, a gente avalia, e é aqui na tela, gente, só para a gente lembrar, o paciente está de frente para a gente. Na tela aqui do lado esquerdo vai ser exatamente as estruturas do lado esquerdo, do outro lado as estruturas do lado direito, tudo que está para cima mais superficial e aqui para baixo mais profundo. É assim que a gente avalia, é como se a gente estivesse por baixo do paciente, é assim que a gente avalia. Finalmente, o corte longitudinal é como se estivéssemos à direita da paciente. Reparem aqui essa paciente grávida, né? Aqui seria a região da perna da paciente e do outro lado a região da cabeça. Na tela vai aparecer exatamente isso. Nesse lado da tela as estruturas mais inferiores, mais caudais, e do outro lado mais superiores ou craniais. E é isso que a gente está vendo, por exemplo, na avaliação desse feto. Então, é assim que a gente avalia. Então, o ultrassom tem essas características, um método de baixo custo, muito disponível, não tem radiação, ele é um método indolor e não necessário, então, né, a utilização de fármacos, de contraste, de fazer anestesia, e a importância da mobilidade do aparelho, né? A gente consegue levar o aparelho no CTI, no ambiente de urgência e emergência, assim como é um método dinâmico, né? O paciente consegue apontar exatamente o ponto que está sentindo dor, aonde que está incomodando, onde que está o nódulo que o paciente está relatando, né? Então, isso é fundamental, essas são as características da ultrassonografia para a gente não esquecer. E o último conceito que eu queria que vocês guardassem também são os modos do ultrassom, né? Tem basicamente 4 modos, vai ser o modo B, o modo Color, o modo de Power Doppler e o modo M, né? Então, o modo B é o modo tradicional, é o modo clássico, é o modo em preto e branco. A gente vê as estruturas num padrão de cor, que é o fígado, né? Então, nessa imagem aqui é exatamente o fígado. Tudo que é mais escuro que o fígado é mais hipoecogênico. Então, por exemplo, aqui tem o rim, né? A gente tem aqui a cortical do rim que é mais escura, é mais hipoecóica.
Tudo que é mais claro que o rim, por exemplo, essa região medular, é mais hiperecogênica ou hiperecóica em relação ao fígado, que é essa estrutura aqui. Até chegar às estruturas completamente pretas, né, que é o líquido que fica anecóico ou anecogênico, como, por exemplo, aqui esse vaso aqui, que seria a veia cava inferior. Então, é assim que a gente descreve, né, o ultrassom no modo B. No modo Doppler, o que a gente quer ver? A gente quer ver duas informações: se determinada estrutura tem vascularização e qual a direção desse fluxo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma tireoide normal, com fluxo normal, reparem as corzinhas vermelhas e azuis, e aqui a gente tem um com aumento do fluxo, né? Uma tireoidite, uma inflamação dessa tireoide, que vai ser visualizado nessa forma. Assim como aqui também na região do pescoço, né, a carótida e a jugular, reparem que tem cores diferentes, mostrando que um é fluxo arterial e o outro é um fluxo venoso azul. Então é muito importante, inclusive, para guiar procedimentos, guiar a punção, guiar para a gente fazer procedimentos. Então, no modo Doppler, a gente quer ver se tem vascularização e qual que é a direção desse fluxo, se ele é um sangue arterial ou é um sangue venoso. Finalmente, a gente tem o modo Power Doppler, que a gente aqui consegue fazer índices e medição de velocidade. A gente, por exemplo, consegue medir a velocidade da artéria tireoidiana ou a velocidade da artéria renal, bem como muito importante também nos exames obstétricos, né? A gente quer ver se está tendo resistência ao fluxo que está chegando lá na artéria umbilical, na cerebral média da criança, ou, enfim, medir velocidades da artéria cerebral média. Então, aqui a gente consegue ver objetivamente fluxos de medição e também índices de resistência, né? E, finalmente, no modo M, no modo de movement, o que a gente quer ver? A gente quer ver a interação do movimento com a máquina, né? Então, ele é muito importante, principalmente nos exames de avaliação cardíaca, né, das estruturas que movimentam. A gente também pode fazer para avaliação de diafragma. Enfim, é importante também o modo M. Então, gente, mais uma vez aqui as características do ultrassom, né? Então, baixo custo, muito disponível, não tem radiação. Então, o que é importante aqui para a gente frisar? Quais são as características do método? Qual que é a física básica que eu falei para vocês lá do efeito peso elétrico? Dos tipos de transdutores e qual que a gente escolhe de acordo com a parte do corpo? Os 4 modos, né, do ultrassom e as suas principais características. É isso que a gente quer que vocês guardem como informação. Passando para um segundo assunto, né, a gente falar um pouquinho da radiografia de tórax, dos aspectos mais essenciais, né, sem dúvida alguma. Primeiro, ressaltar a física, né, que é diferente da física da ultrassonografia. Aqui é através do fóton de raio-x, né? Então, existe a emissão do raio-x que pode ser transmitido ou absorvido pelas estruturas do nosso corpo. E essa absorção ou a transmissão vai ser de acordo com a densidade dos diferentes tecidos, né? Então, vai ter maior transmissão nos tecidos menos densos. Então, os tecidos menos densos, por exemplo, o ar, as estruturas são mais transparentes e assim que a gente vai ter mais transmissão do raio-x. Vão ficar mais pretos na radiografia. Então, tudo que fica mais preto é mais transparente, é hipertransparente. Tudo que absorve mais é menos transparente, vai ficar hipotransparente e é assim que a gente determina. Então, existe uma escala que vai de acordo com a densidade dos diferentes tecidos, o ar que é preto até as estruturas brancas, nos casos os ossos, os metais, tá? Mais uma vez, características do raio-x também é um exame ainda muito importante, ele é um exame muito rápido, é um exame muito barato, então ele tem essa importância ainda no dia a dia. Ele é fundamental ainda para avaliação no leito, no ambiente de CTI. Ele pode guiar, inclusive, outros exames, né? A gente pode fazer primeiro um raio-x e depois ver a necessidade de fazer uma tomografia, fazer uma ultrassonografia. Tem uma radiação muito menor do que uma tomografia computadorizada, então, enquanto um raio-x, uma tomografia equivale a 300, 400 radiografias, né? E a gente tem que sempre falar de detecção de doenças e da resposta ao tratamento, que às vezes você faz o diagnóstico através da tomografia e depois no controle o próprio raio-x pode ser fundamental para a gente avaliar. Ressalto mais uma vez o sinal da silhueta, né? Porque a gente tem diferentes estruturas com densidades diferentes no nosso corpo. E é exatamente essa diferença de densidade que vai fazer com que a gente tenha a silhueta do nosso corpo, né? Que a gente tenha uma anatomia radiológica conhecida. E esse exatamente é um sinal importante dentro da radiologia, né? O sinal da silhueta ou a perda da silhueta é exatamente quando a gente espera
uma determinada estrutura está demonstrada, por exemplo, aqui a hemicúpula diafragmática. Quando a gente perde essa estrutura aqui, por exemplo, por causa de um nódulo, por causa de uma consolidação, uma pneumonia, a gente tem ali o sinal da silhueta, a perda dessa silhueta. Isso é muito importante. Ressalto também os aspectos técnicos da radiografia. Então, a gente só pode falar de uma alteração no raio-x de uma determinada patologia se exatamente a técnica do raio-x está bem feita. Senão, a gente vai ter um risco de ou não ver algumas doenças ou ver mais do que a gente, na verdade, existe naquele paciente. Então, são 3 parâmetros: o grau de inspiração, a penetração ou exposição do raio-x e a correto posicionamento do raio-x. Então, na inspiração, a gente tem que avaliar e ver 9 a 10 costelas posteriores dentro daquele raio-x. Na exposição, quanto à radiação, a gente tem que ver os espaços intervertebrais e, finalmente, para o raio-x estar bem posicionado, a gente tem que ver a extremidade medial das clavículas equidistantes em relação à linha média, a apófise espinhosa. Então, só para mostrar exatamente esse raio-x, vamos ver exatamente essa imagem. Reparem ali que a gente tem aqui em roxo as 2 clavículas, reparem que elas estão relativamente equidistantes às apófises espinhosas. Aqui eu coloquei as costelas posteriores descritas, elas são mais bem vistas, elas são mais retinhas e vêm até o final aqui na linha média. E finalmente a gente também tem que ver o espaço intervertebral bem visualizado. E repare algumas alterações que acontecem, por exemplo, quando a gente tem uma inspiração não totalmente realizada, como nesse caso, dá a impressão muitas vezes que a área cardíaca está aumentada, que a gente tem uma aorta ectasiada, e quando o paciente faz o exame numa técnica adequada, reparem que a gente, na verdade, não tem uma área cardíaca aumentada, nem uma aorta tão ectasiada assim. Assim como a exposição à radiação. Repare que no primeiro caso houve uma superexposição, o pulmão ficou muito escuro e algumas lesões a gente tem dificuldade de ver, que a gente vê com muito mais facilidade quando a técnica foi feita de uma forma adequada. Então, gravem esses 3 parâmetros, eles são fundamentais para a gente avaliar exatamente um raio-x. Finalmente, o que é muito importante, a gente lembrar um pouquinho da anatomia radiológica. Lembrando que o pulmão esquerdo são 2 lobos, o lobo superior, o lobo inferior, com a cisura oblíqua desse lado. E do outro lado são 3 lobos, lobo superior direito, lobo médio e o lobo inferior, separados pela cisura oblíqua e pela cisura reta ou horizontal. E também, principalmente, as estruturas anatômicas já foram todas dispostas aqui. Essa linha aqui, sempre a gente está de frente para o paciente, esse aqui é o pulmão esquerdo, do outro lado o pulmão direito. E as estruturas, gente, essa aqui é a traqueia, bem aqui no final, aqui a carina, a divisão, esse aqui é o brônquio principal direito, aqui o brônquio principal esquerdo, e as linhas, reparem, esse aqui seria a linha do átrio direito, nesse lado aqui a linha do ventrículo esquerdo, aqui o hilo esquerdo, amarelinho, e do outro lado o hilo direito. Reparem que o hilo esquerdo tem que ser mais alto que o hilo direito e, finalmente, as hemicúpulas diafragmáticas. Aqui é a hemicúpula diafragmática direita, aqui a esquerda, a direita na mesma altura ou um pouco superior à hemicúpula esquerda. No perfil, a gente ressalta aqui principalmente a avaliação aqui dos corpos vertebrais, a avaliação aqui do seio costofrênico e aqui as outras estruturas que a gente consegue ver. A traqueia, aqui posteriormente aqui a gente consegue ver também o esôfago, aqui apontadinho aqui, isso aqui seria o arco aórtico, e também a artéria pulmonar direita e esquerda que a gente está avaliando aqui junto com a traqueia. Então, só deixando isso aqui para vocês, resuminho, que é muito importante a gente ter na cabeça as estruturas que a gente vê no raio-x, a gente conseguir realmente ver todas essas estruturas e lembrá-las dela, beleza? Só para finalizar, é fundamental também o índice cardíaco, lembrando que o maior diâmetro do coração, a gente vendo o lado esquerdo e o lado direito, ele tem que ser menor do que um hemitórax, então para ele não estar aumentado, é muito importante a gente avaliar se essa dimensão cardíaca está aumentada através do índice cardíaco, que eu ressalto aqui também. Mais uma vez aqui deixei para frisar que o diafragma direito é mais alto, e os seios costofrênicos bem definidos e com ângulos agudos. Isso aqui é fundamental, tanto aqui no perfil, quanto também aqui na incidência em PA. Fundamental a gente avaliar os recessos costofrênicos e também as hemicúpulas diafragmáticas, como eu coloquei ali. Tá?
Aqui, só para colocar as principais causas, né, de hipotransparência e as causas de hipertransparência, tentando fazer um resumo, uma coisa mais dinâmica, né? Primeiro, a gente falar um pouquinho do derrame pleural. Reparem que as margens aqui do pulmão esquerdo estão aplainadas, né, fazem um menisco, fazem exatamente uma forma em parábola, a parábola de Demosot. Isso aqui é a maior forma da gente demonstrar um derrame pleural, né? Então, guardem essa imagem, fundamental, derrame pleural. Lembrando mais uma vez da incidência de Laurel, né, incidência lateral, raios horizontais. Reparem que nesse caso aqui, o ar veio para cima, né, o pulmão veio para cima, e o líquido ficou aqui embaixo, bem definido, em toda a extensão desse hemitórax. Então, nessa incidência, a gente quer ver se tem um derrame pleural e se esse derrame pleural está livre, né, se ele não está loculado. Esse caso aqui, reparem que o líquido ele esteve por toda a extensão aqui desse hemitórax, então ele não está loculado. Essa incidência também é uma incidência clássica muito importante. Outro conceito que a gente discutiu foi da pneumonia lobar e da broncopneumonia, né? A pneumonia lobar é uma pneumonia mais bem definida, uma pneumonia que acomete um lobo só e a extensão dela é por contiguidade, né? Então reparem que esse pulmão, principalmente esse lobo como um todo, nessa região como um todo, está hipotransparente. Então aqui a gente tem uma pneumonia lobar. Já na broncopneumonia, ela é aquela que acomete 2 ou 3 segmentos, então tem uma área hipotransparente aqui, vai ter outra no lobo superior, no outro pulmão, então é um acometimento mais por via endobrônquica, né? E é assim que a gente vai fazer essa distinção. Beleza, gente? Lembrando de outras imagens, aqui é a atelectasia, então aqui a gente tem um pulmão esquerdo polpado, o direito completamente hipotransparente, né? Ele ficou branco. E reparem, houve um desvio das estruturas para o mesmo lado da lesão. Nesse caso também, havia também essa áreazinha que tinha uma obliteração do brônquio, mostrando que o ar não está enchendo esse pulmão, possivelmente por um tumor ou um conglomerado de linfonodos. Então, na atelectasia, faz diagnóstico diferencial das lesões hipotransparentes e muitas das características que a gente tem aqui. A gente tem desvio da traqueia das estruturas para o mesmo lado da lesão e a hipotransparência. Outro achado fundamental da atelectasia é exatamente esse sinal aqui do esquadro, né? A gente vê os limites muito bem definidos e limites geométricos nessa área que tem redução do volume. Reparem que essa região superior do pulmão direito está diferente da do outro lado, né? E reparem que tem uma redução desse volume, ficou branco, né? Ficou sem ar nessa região e as margens muito bem definidas e bem geométricas. Esse é outro achado muito típico da atelectasia. Outros achados redução de espaços intercostais, desvio de estruturas, redução do espaço entre os brônquios. Enfim, existem vários achados importantes na atelectasia. Para ressaltar mais uma vez os nódulos e massa, toda vez que a imagem maior, né, do que 3 centímetros uma massa, menor do que 3 centímetros um nódulo, né, uma opacidade focal única, a gente imagina aquela opacidade como uma lesão, né, uma imagem em 3 dimensões, maior que 3 centímetros massa, menor do que 3 centímetros um nódulo, né. E é importante, mais uma vez, só para a gente frisar, se essa imagem está mais para intrapulmonar ou extrapulmonar, né. Geralmente na extrapulmonar tem uma base ampla e tem uma continuidade com uma região extrapulmonar. A gente vê que ela se continua para fora daquele tórax, se continua com a parede torácica. Então, fundamental a gente tentar avaliar isso. E outra coisa que a gente sempre foi discutindo, né, o que faz mais uma lesão, um nódulo, está mais para relacionado com benignidade ou para malignidade. Então, quanto os contornos mais irregulares, mais lobulados, mais fala a favor de uma imagem mais relacionada à malignidade. No caso da calcificação, quando você tem um nódulo extensamente calcificado, muito calcificado, fala mais a favor de um granuloma, de uma lesão benigna. Calcificações periféricas, finas, excêntricas, elas falam mais a favor de malignidade. Na verdade, a única que nos dá segurança de ter mais relacionada à benignidade, realmente, é quando o nódulo está completamente calcificado, é um granuloma, né? Ressaltar mais uma vez as síndromes intersticiais, né, que estão aí em alta, até por conta das pneumonias virais, né? E a gente só lembrar mais uma vez aqui do lóbulo pulmonar secundário, né? Então, o lóbulo pulmonar secundário é essa estrutura aqui, que vai representar o pulmão como um todo, né? Na porção central do lóbulo vai chegar o brônquio e vai chegar a artéria pulmonar. Já na periferia a gente vai ter veia, a gente vai ter uma predominância de linfático e em toda essa extensão aqui dentro do lóbulo vão ter vários alvéolos, regiões
acinares dentro dessa região, né? E quando a gente fala de doenças intersticiais, a gente está falando de doenças que vão acometer exatamente essa arquitetura, né? Vai acometer exatamente essa periferia, esse citoesqueleto, digamos assim, do espaço pulmonar, né? Então é por isso que nas síndromes intersticiais a gente vê imagens lineares, né? A gente vê linhas dentro do pulmão e a gente vê exatamente o acometimento venoso, linfático, de acordo com vários tipos de doença. Pode ser doenças infecciosas, edema pulmonar, doenças carcinomatosas, né? Por exemplo, a linfangite. Então é isso que a gente vai ver. Então os achados são exatamente achados lineares, né? Então a gente vê o espessamento perivascular próximo aos vasos, borramento próximo ao brônquio, peribrônquico, espessamento de cisura, espessamento pleural. Isso é o que pega exatamente o espaço intersticial. Então, numa pneumonia intersticial, a gente tem esse padrão, né? Como se o raio-x estivesse borrado, cheio de linhas. Repare aqui no raio-x dessa criança, todo cheio de acometimento intersticial, cheio de linha, nessa doença com síndrome da membrana hialina, né? Assim como no edema pulmonar. Reparem que a gente tem esses mesmos achados, né? Espessamento perivascular, peribrônquico, borramento hilar, linhas septais nas cisuras. Enfim, a gente vê um acometimento de tudo que é intersticial, de tudo que pega essa citoarquitetura desse pulmão. E esses dois achados que são bem importantes, né? O aspecto de opacidades em asa de borboleta e as linhas B de Kerley. Então, reparem que o acometimento no edema pulmonar, geralmente ele inicia peribrônquico, perivascular, um acometimento intersticial difuso e, dependendo do grau desse edema pulmonar, já vai sendo um acometimento mais extenso e vão aparecendo consolidações, um predomínio nessa porção central dos pulmões, vão dando esse aspecto em asa de borboleta, né? Vai pegando esse aspecto mais proximal dos pulmões. O achado fundamental, né, das linhas de Kerley, a gente tenta ver, repare aqui no pulmão normal, sem acometimento nenhum, parênquima normal aqui ao raio-x. Já quando a gente tem o edema pulmonar, reparem que a gente tem muito mais linha nesse pulmão em comparação ao outro, que é o normal, e inclusive o aparecimento de imagens lineares na periferia. Você vê que são exatamente linhas, que é o espessamento exato dos septos interlobulares, né, entre os lobos. Por isso que a gente vê um monte de linha nesse pulmão desse paciente. Até chegar a um aspecto que vão dar consolidações difusas, tem tanto líquido transbordando nesse pulmão, que vão sendo exatamente consolidações que vão ocorrer difusamente nesse parênquima. Repare que os dois pulmões muito acometidos, né? Falando um pouquinho das causas de hipertransparência, a gente vai ter o pneumotórax e o DPOC com alguns achados, né? O pneumotórax com ar ou gás na cavidade pleural, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma área hipertransparente, uma área mais preta, e a gente vai ver o que? Essa linha de separação, né, entre o gás que está fora do pulmão e o pulmão que está aqui nessa região. Por isso que faz uma linha, que é exatamente a pleura do paciente. Repare, olha aqui, ó, aqui seria exatamente a região do recesso costodiafragmático aqui, né? E esse aqui, o pulmão direito, que está reduzido exatamente porque você tem um gás que está pressionando ele, que está empurrando. Então, o que a gente vê nesse caso? A gente vê uma área hipertransparente, sem marcas vasculares, sem a presença de brônquios, de vasos. A gente vê essa linha de separação e a gente vê um pulmão reduzido exatamente por aquele volume de ar que está empurrando aquele paciente, né? Então, aqui mais um pneumotórax. Repare aqui, fiz um zoom, fica bem importante, essa linha de separação, que é exatamente a linha pleural, né? Aqui mais externo vai ser exatamente o ar, sem marcas vasculares, e nesse lado aqui, o pulmão cheio de brônquios, cheio de vasos na região. E uma das doenças que tem mais acometimento no raio-x, o DPOC, né, que é um grupo de doenças que vai ser um acometimento crônico e progressivo com destruição de vias aéreas e obstrução também, né? Vão ter dois achados, né, basicamente a hiperinsuflação pulmonar e também o espessamento de vias aéreas. Então, é o enfisema mais a bronquite, né, que seria esse aspecto obstrutivo crônico, causado principalmente pelo tabagismo, né? Então, tem vários achados. O paciente fica hiperinsuflado, ele fica cheio de gás dentro desse tórax, mas esse gás que não serve, na verdade, para a troca gasosa, ele fica aprisionado. E por isso que o paciente fica como se estivesse exatamente cheio de gás e fica com o aspecto da caixa torácica aumentada. Reparem nesse caso, a gente tem aqui um aumento do espaço antero-posterior, nesse caso, né? E também um aumento do espaço superior para inferior. A gente consegue ver todos os arcos costais na extensão. Outro achado que é muito importante para a gente, exatamente aqui, ó,
retificação das hemicúpulas diafragmáticas. Olha como é que está bem reta. Olha aqui no perfil também como é que a gente vê que a cúpula diafragmática é muito reta. Outro achado, esse aumento do espaço retroesternal. Outro achado, coração engoto, o coração fica reduzido, fica aprisionado dentro daquele tórax que está muito aumentado, né? Então, são vários dos achados aí que a gente tem na DPOC para a gente relembrar aí a fundamental. Passando um pouquinho para a gente dar uma ênfase à tomografia computadorizada, e aqui é muito importante a gente relembrar que a física da tomografia é a mesma do raio-x. A diferença é que é um aparelho acoplado ao computador e a gente consegue manipular a imagem. Então, como características importantes, a gente tem uma melhor distinção anatômica, né? A gente consegue avaliar melhor as estruturas anatômicas, a gente consegue mudar a densidade do que a gente quer avaliar dentro daquele parênquima, a gente quer dar uma ênfase ao osso, quer dar uma ênfase ao parênquima, quer dar uma ênfase ao mediastino, e a gente consegue manipular a imagem para isso. E, finalmente, sem dúvida, uma das mais importantes é a gente conseguir medir a densidade das estruturas. A gente consegue, objetivamente, medir aquela estrutura e falar, isso aqui está com uma densidade de osso, isso aqui está com uma densidade de ar, isso aqui está com uma densidade de gordura. Isso é fundamental para a gente avaliar a tomografia, né? Então, existe essa escala, né, de avaliação que foi criada pelo Hounsfield, que consegue fazer uma correlação entre a cor do que a gente vê, uma escala numérica e com as estruturas do nosso corpo, isso com uma correlação ao que a gente entende no dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem o ar, que é uma estrutura muito pouco densa, né? Ela é muito pouco densa, ela aparece com uma densidade muito negativa dentro da escala dele e preta na tomografia com uma denominação de pouco denso, então seria uma hipodensidade, uma área hipodensa. Já as estruturas hiperdensas, por exemplo, o osso ou o metal, elas aparecem como brancas, elas têm uma escala muito aumentada, com valor muito alto, e elas vão conseguir ser vistas e com uma correlação no dia a dia. Então, é fundamental a tomografia, essa correlação, né? E a gente consegue manipular a imagem, né? Isso, a gente tem várias ferramentas aqui, a gente consegue medir densidade, medir tamanhos, isso sem dúvida é fundamental, como nesse caso, né? A gente coloca a nossa ferramenta e consegue medir a densidade desse pulmão, a densidade aqui da gordura, a densidade aqui do osso, e vocês vão ver que são exatamente isso que a gente vai ajudar a gente no diagnóstico, né? A gordura tem uma densidade negativa, mas não tão baixa quanto a do pulmão, quanto a do ar. Já músculo e parcimônio já tem uma densidade positiva, mas não tão alta, assim como do osso, assim como do metal. E é isso que vai ajudar a gente a fazer o diagnóstico das estruturas, né? E assim como a avaliação nos diferentes planos e com a diferente densidade. Reparem aqui que a gente consegue avaliar melhor o parênquima, na outra a gente consegue avaliar melhor mediastino, partes moles. Então a tomografia ela vai além do que o raio-x para a gente avaliar. Aqui, só para a gente tentar não ser repetitivo, gente, a gente também divide as doenças e as lesões em doenças que aumentam a atenuação, né, que deixam o parênquima mais branco, ou que deixam o parênquima mais escuro, né? E aqui eu fui falando, né, da consolidação, a telectasia, do nódulo ou massa, está aqui, e também das síndromes intersticiais. Reparem que é a mesma que a gente falou lá no raio-x, né? A tomografia vai um pouquinho além, né? Então a gente consegue avaliar o faveolamento, bronquiectasias, também o enfisema e os cistos, essas aqui que causam redução da atenuação, né? Que deixa o parênquima mais preto, né? Não vou ficar falando, mostrando tudo de uma a uma, mas só vou mostrar algumas imagens, né? Aqui só para representar as doenças intersticiais, reparem como é que esse pulmão está cheio de linhas, né? Reparem, cheio de linhas extensas com acometimento. Então, isso aqui é uma doença intersticial, nesse caso, né? Reparem que um acometimento intersticial difuso, assim como nessa outra doença aqui, que a gente está vendo esse acometimento cheio de linhas, né? Aqui também no edema pulmonar, várias linhas, aqui seriam exatamente as linhas B de Kerley, bem na periferia. Reparem essas linhazinhas. Então, aqui as doenças intersticiais. Vou mostrar um casinho aqui de uma consolidação. Só para, antes da consolidação, falar um pouquinho do vidro fosco também, né, dar uma ênfase, que é exatamente isso. Repare aqui um parênquima relativamente polpado, normal, e esse daqui, mais branco, mais claro, mas sem ter apagamento de vasos, né? Fica um cinza clarinho, exatamente isso que seria o da atenuação em vidro fosco, né? Que ficou muito clássico agora no Covid, né? Também um acometimento intersticial, ou também pode estar relacionado com uma inflamação temporária de vias aéreas, né? Seria exatamente uma inflamação
que vai retornar ao parênquima normal. A consolidação, só para mostrar o aspecto, gente, seria essa área, né, opaca, sem perda de volume, que vai acometer uma região. E outro achado que é fundamental é quando a gente tem essa área opaca, né, reparem mais uma vez, ficou branca, com os brônquios pérvios, cheios de ar dentro dela, que seriam os broncogramas aéreos. Reparem mais uma vez que na consolidação ele tem limites meio que irregulares, né? A gente tem vários tipos de consolidação, mas lembrem sempre da pneumonia, acometimento inflamatório, infeccioso, então não vai ter um limite bem definido, vai ter esse limite exatamente mal definido, exatamente por um processo infeccioso, inflamatório na região. Já a telectasia, né? A gente tem uma redução do volume daquela região. E aqui, só para mostrar a imagem, né? Aqui a gente tem o lobo superior esquerdo normal. Reparem aqui, ó, esse lobo superior direito mais branco, com volume reduzido, sem ar nessa região. E olha os limites aqui na telectasia, bem definidos, bem geométricos, porque ele vai acabar respeitando aqui o segmento, vai acabar respeitando a cisura. Assim como nesse plano aqui no axial, reparem, ó como é que ele respeita os limites aqui da cisura, e fica com aspecto geométrico, né? Então a gente tem redução do volume, a tendência ao desvio da traqueia e das estruturas para o mesmo lado da lesão, né? Aqui outros casos aqui de atelectasia, reparem que mais uma vez um desvio das estruturas para a linha média e também o contorno bem irregular, bem definido nesse caso. Só para lembrar também que existem as atelectasias laminares, né? As atelectasias em faixa no pulmão. Os nódulos e massas também é o mesmo conceito que eu já havia falado. Vou só ressaltar aqui uma coisa que é importante, que é a cavidade, né? É quando a gente tem gás dentro de um nódulo, de uma massa, de uma consolidação, né? Então, reparem aqui, a gente tem essa areazinha pretinha aqui dentro dessa área nodular branquinha aqui. Então, a gente tem um gás dentro dessa área nodular, né? Então, isso aqui é uma típica cavidade e sempre que a gente fala de cavidade, a gente tem que lembrar também de tuberculose, mas não é a única causa, né? A gente pode ter outras doenças, aspergilose, paracoco e também, inclusive, doenças neoplásicas, né? Como nesse caso aqui, a gente tem as paredes mais bem irregulares, bem espessadas, inclusive a cavidade também bem espessada, pode ter cavidade também em doença neoplásica, né? Só para lembrar também aqui desse aspecto em meia-lua, né? Que é mais típico da aspergilose, né? Do aspergiloma, a gente vê esse aspecto aqui dessa cavidade em meia-lua. Reparem que ele vai fazer essa forma aqui de C, né? Mais uma vez, ressaltando também a massa, né, com limites e contornos lobulados, e é necessário muitas vezes a gente avaliar essa imagem em vários planos para a gente ver que aquilo ali tem um aspecto em 3 dimensões, é uma nova formação, é uma formação expansiva dentro daquela região. Só para ressaltar finalmente aqui as lesões, né, que seriam as bronquiectasias, o enfisema, os cistos, passar rapidamente algumas coisas, né, o enfisema, essa área, eu vou mostrar aqui bem típico aqui, né. Nessa imagem lateral fica melhor. Aqui a gente tem uma bolha, né, que seria exatamente o gás separado já aqui do parênquima pulmonar, um gás solto nessa região. E repare aqui as áreas de enfisema, são áreas que vão ficando mais escuras, com o ar que fica aprisionado dentro desse parênquima pulmonar. Aqui ficou mais escuro. Repare que aqui o parênquima está mais normal, com uma corzinha cinza, mais bem vista, e aqui em cima, áreas de enfisema mal definidos, os limites mais definidos. Só para a gente relembrar, tem o enfisema panlobular, que acomete principalmente os lobos inferiores. A gente pega o lóbulo pulmonar secundário como um todo, né? É bem típico da deficiência de alfa-1 antitripsina. A gente tem também o enfisema paraseptal, que é mais periférico, também é mais comum nos lobos superiores e também está relacionado com o tabagismo, né? Então ele pega a periferia desse pulmão. Repare aqui que o pulmão aqui relativamente preservado e na periferia aqui com umas áreas de enfisema. E, finalmente, o enfisema centroacinar, né, o centro lobular, que seria exatamente o difuso, né? Ele pega o parênquima pulmonar como um todo, mais comum nos lobos superiores e muito relacionado ao tabagismo, né, gente? Então, esse seria o enfisema. Outro conceito para a gente lembrar, né, seria da bronquiectasia. Isso é o que eu queria lembrar para vocês. O que é bronquiectasia? Dilatação brônquica irreversível. Tem 2 sinais que são fundamentais, o sinal do anel de Sinet e do trilho de trem, né? O sinal do anel de Sinet, o que é isso? A gente tem aqui a dilatação do brônquio, sempre do lado do brônquio a gente tem uma artéria, lembrem lá do lóbulo pulmonar secundário. Então, reparem que o brônquio fica muito mais dilatado em relação à artéria, então parece ali um anelzinho, um anel de noivado, né? Aquele solitário que fica com aquele aspectozinho
branquinho na periferia, porque é a artéria, e aqui o pretinho, que seria o brônquio dilatado. E o outro sinal que a gente tem é exatamente do trilho de trem. Reparem que o brônquio ele vai permanecendo com o mesmo calibre por uma extensão maior do que 2 centímetros. Então, vai lembrando um trilho de trem, exatamente porque ele não está reduzindo de tamanho. E só para a gente lembrar, existem os 3 tipos, né, de bronquiectasia: cilíndrica, a varicosa, que já é uma forma mais avançada, né, mais irregular desse brônquio, até ele chegar na forma cística, que ele está tão dilatado que ele fica com aspecto arredondado, cístico, que é bem comum lá da fibrose cística, né, que é a doença que representa. Finalmente, a gente tem o cisto, né, que é um espaço aéreo que vai conter gás ou líquido bem definido. A gente tem aqui uma camada epitelial periférica aqui nessa região, né, uma camadinha celular nessa região, né, então a gente vai ter uma paredezinha epitelizada ou fibrosa e bem definidinha, diferente do enfisema, que fica com aquele contorno mal definido, porque exatamente é só um gás que ficou aprisionado. O cisto não, é uma lesão fundamental que existe mesmo, tem uma parede e ela é bem definidinha. E, finalmente, a gente tem o faveolamento, que é o achado típico da fibrose pulmonar. O que a gente vai ver? Várias camadazinhas de cisto na periferia do pulmão. Então, são múltiplos cistos dispostos em camada, geralmente na periferia e mais comum nos lobos inferiores. A gente tem tanta destruição de ácidos e de vias aéreas que vai ser esse aspecto totalmente distorcido que vai ficar nessa região, né? Então, só para a gente relembrar as causas de aumento da atenuação e de redução da atenuação, fundamental ter na cabeça de vocês. Finalmente, gente, só para a gente relembrar, né, do COVID, né, os achados típicos do COVID são 2, né, é a atenuação em vidro fosco e opacidades intersticiais. Então, as pneumonias virais elas são intersticiais, a gente tem o vidro fosco e tem o acometimento intersticial. Outro aspecto que é fundamental, ela é multilobar, ela é difusa e com predileção periférica. Então, isso que é o típico da COVID, né? Então, é um acometimento de opacidades em vidro fosco, opacidades intersticiais, pequenos focos de consolidação de forma multilobar e periférica. Né? Com todos esses achados e com uma clínica compatível, é assim que a gente está imaginando o COVID no dia a dia. E outra coisa que é fundamental é a gente tentar colocar a extensão desse parênquima que foi acometido. Então, a gente dividiu, né, em leve, moderado e grave. Até 25% um quadro leve, de 25% a 50% moderado e grave, acima de 50%. E isso tem predileção com o tipo de tratamento, né, se o paciente vai ficar em casa, vai ficar hospitalizado ou no CTI, lógico que em correlação também com os dados clínicos, como é que está a saturação do paciente, como é que está o quadro clínico do paciente geral. Mas, sem dúvida, a extensão do acometimento é um achado fundamental que ajudou, nesse momento de pandemia, a gente acabar separando os pacientes de acordo com a gravidade entre eles. Então, é isso que a gente quer de vocês, que saibam os achados típicos da COVID e como é que a gente classificou isso de acordo com a tomografia, né? Então, mais uma vez, relembrar que o raio-x não mostra muitas vezes os achados, né? Então, muitas vezes o raio-x ele vinha normal, só que a gente não pode tirar o valor do raio-x. Muitas vezes a gente consegue ver outros achados que o paciente possa ter, então, às vezes uma cardiomegalia, um derrame pleural, paciente que complicou com pneumotórax, e muitas vezes se o paciente está com um quadro clínico típico de COVID e está com raio-x relativamente normal, a gente pode até pensar que aquilo ali pode ser um COVID leve e que talvez mereça fazer uma tomografia depois. Então, é importante tentar associar também o raio-x, nunca falar que ele não é fundamental, ele pode também ajudar, desde que a gente faça uma correlação com os dados clínicos laboratoriais. E para finalizar, gente, só para a gente falar um pouquinho de seios da face, né? Então, só para a gente relembrar os achados típicos na sinusite aguda e na sinusite crônica. Então, primeiro, na sinusite aguda a gente tem 2 achados, que é o velamento completo de uma cavidade, né? Lembrando que a gente tem os seios maxilares, seios frontais, seios esfenoidais e as células etimoidais. Então, sinusite aguda, velamento completo da cavidade e o nível líquido no interior dessa cavidade. Já na sinusite crônica, a gente pode ter um espessamento mucoso, cisto de retenção e já alterações crônicas na estrutura óssea adjacente. Então, fica espessado com o aumento da densidade. E não esquecendo que é muito importante a região dos seios da face a gente avaliar a adenoide, né, ali na região da nasofaringe, exatamente para ver se não está hipertrofiado e está atrapalhando o paciente a respirar, principalmente criança, né? Então, ali os seios, mais uma vez, né, aqui os seios frontais, os seios maxilares e as células etimoidais. Lembrando que os seios esfenoidais a gente consegue avaliar sim, somente na incidência em perfil.
né? E outra coisa que é importante, gente, é a gente colocar que na sinusite aguda o raio-x não é fundamental. O fundamental é a clínica, é exatamente se você tem a predição clínica, você já está capaz de fazer o tratamento sem o raio-x. O raio-x pode ser importante para ver se a resposta ao tratamento e também nos achados crônicos do paciente. Então, aqui alguns achados. Repare aqui o velamento do seio maxilar esquerdo. Nesse caso aqui, a gente tem o nível líquido aéreo, então esses aqui são os dois achados de uma sinusite aguda. Aqui já é um achado de sinusite crônica, né? O espessamento mucoso. E aqui, outro achado também de sinusite crônica, o cisto de retenção da mucosa no paciente aqui no seio maxilar direito, né? Então, aqui no mais vai haver uma repetição de achados, né? Aqui mais uma vez os níveis líquido-aéreos, reparem aqui os seios maxilares normais e aqui os níveis líquido-aéreos, o ar em cima pela gravidade e o líquido abaixo, mostrando exatamente o acometimento agudo. Mais aqui níveis líquido-aéreos muito bem vistos, uma sinusite aguda, aqui o velamento do seio maxilar direito completo, uma sinusite aguda. E alguns achados agora de sinusite crônica, né? Aqui mais uma vez um cisto de retenção na mucosa, outro cisto de retenção aqui na mucosa, muito bem visto aqui nessa tomografia computadorizada, e aqui também, né, o espessamento mucoso e também cistos e vários dos achados. Aqui mais uma vez, gente, reparem aqui o espessamento mucoso no seio maxilar esquerdo, né? E aqui também um pouquinho de espessamento da parede desse seio maxilar, né? E era isso que a gente queria mostrar para vocês, tá, gente? Aqui mais alguns acometimentos aqui nas células etimoidais, esfenoidal esquerdo, espessamento mucoso, e é o que a gente queria mostrar.